Pois bem, pessoal, tentaram me enganar, tentaram me passar a perna, mas como eu sou professor de matemática, entendo um pouquinho de matemática financeira, acabou não dando certo. Acompanhe essa história até o final, está bem interessante. Esse é o canal Matemática com o professor Cláudio Theodista, eu sou o professor Cláudio Theodista e vamos lá acompanhar juntos essa história aqui. Olha só, tudo aconteceu no final de 2018, quando eu fui comprar o meu primeiro carro. Nunca tinha comprado carro, nunca tinha feito financiamento, então assim, eu era totalmente inocente nos trâmites, nas taxas, enfim, várias coisas que eu não conhecia, né? Então eu cheguei lá na concessionária, vendedor com aquela palavra bonita, né? Jogando com a sua emoção. Inclusive é eu e minha esposa que estávamos juntos, que somos professores de matemática. Então assim, a gente os dois ali juntos sabia muito mais matemática do que o vendedor. E mesmo assim acabamos sendo levados pela emoção, né? Então a gente fez o test drive e tal, carro legal, gostei. E foi nesse momento que ele me passou as taxas. Ele disse, olha, se tu pagar metade do carro e tu dividir o resto em até 24 meses, tu consegue uma taxa aqui, que era a menor taxa que tinha lá, era 0,89%. Ou seja, é menor do que 1% de juros ao mês, né? E quando ele fez essas contas lá, ele disse, olha, Cláudia, ó, com essa taxa de 0,89, ele me disse, vai dar uma parcela aí de R$ 1.520, que eu ia dar uma entrada, né? O carro na época custava por volta de R$ 62.000, estava dando uma entrada de 32 mil e ia pagar os outros 30 em 24 prestações, né? Então, o saldo devedor era de 30 mil e eu ia parcelar isso em 24 meses, né? Aí ele me disse, dá R$ 1.520, mais ou menos. E eu, beleza. Não fiz conta nenhuma, até porque fazer essa conta de cabeça não dá, a gente precisa de uma calculadora ou então de uma planilha. Acreditei na conversa, fui embora para casa, não questionei, minha esposa não questionou. Só que antes de eu chegar em casa, eu lembro que eu ainda estava no shopping, na época a gente ainda não estava em época de pandemia, a gente ainda passeava no shopping. Eu recebo um e-mail do banco que ia financiar o nosso carro. Aí lá no e-mail, quando eu abri, eu já tomei um susto. A parcela estava um pouquinho maior do que o cara realmente tinha me passado. Era tipo assim, uma diferença de uns R$ 30, tá entendendo? A parcela que ele tinha me passado era uns 1.520 e a parcela que o banco me informou por e-mail era por volta de 1.550. Era uma diferença muito pequena. Só que isso foi fundamental para eu não cair na armadilha. Porque a partir do momento que eu vi essa diferença, aí deu aquele estalo de será que as taxas que aquele cara me passou, será que realmente estão condizendo com a realidade ou ele está me enganando? Aí quando cheguei em casa, eu joguei na calculadora, acho que eu fiz até uma planilhazinha na época, e quando eu fui olhar, eu tomei um susto. Com a parcela que o banco tinha me passado, que era por volta de R$ 1.500, 1.550, a taxa era de 1,8. Então o vendedor tinha me informado 0,89. Para 1,8, gente, é mais do que o dobro. Se fosse 0,9, 0,90, que é a mesma coisa, né? Para 1,8 dava exatamente o dobro. Então era mais do que o dobro. Aí, pô, fui me informar, né? Aí foi aí que eu descobri que nesses financiamentos existem diversas outras coisas que são embutidas. Algumas dessas coisas você não pode tirar, como é, por exemplo, o caso do IOF, que é o imposto, né, sobre operações financeiras, que você não pode tirar. Mas existem umas outras coisas que eles tinham enfinhado em mim sem que eu tivesse pedido e sem que fosse obrigatório. Como, por exemplo, um tal de um seguro que é chamado seguro prestamista. Se você for fazer algum tipo de financiamento, pergunte se eles estão inserindo esse seguro prestamista. Se eles estiverem inserindo, você manda tirar esse seguro prestamista, porque ele não é obrigatório. Aí sei que eu me informei direitinho, pesquisei, entrei no YouTube para ver o pessoal falando sobre isso, entrei em diversos sites e fui me informar que, na verdade, além desse valor que a gente financia, eu estava financiando por volta de R$ 30.000, então fui informar que tinha IOF, que era obrigatório, mas que era extra, além daquele valor do carro que eu já estava financiando. Tem também o seguro prestamista, que aumenta muito na sua prestação e não é obrigatória. E algumas outras taxazinhas de serviço do banco, que algumas são obrigatórias e outras não. Eu sei que quando eu estava totalmente informado, totalmente não, a gente nunca fica sabendo de tudo, mas assim, eu já estava com condições de discutir com ele em pé de igualdade, né? E passei uma mensagem para ele no WhatsApp, eu disse, olha fulano, essas parcelas que tu me passasse não estão corretas. Porque ele tinha me passado uma parcela
que era ali por volta de R$ 1.520. Mas aí quando eu peguei o valor que eu estava financiando e joguei nessa formulazinha aqui, olha, onde esse A é o valor à vista, no caso era R$ 30.000 que eu estava financiando, né? Esse I é a taxa de juros, que no caso ele tinha me passado, que era 0,89. E esse N é quem é o tempo que eu vou estar pagando, né? No caso eram 24 parcelas. Quando eu jogar nessa formulazinha aqui, dava por volta de R$ 1.390. Ou seja, para 1.520 era uma diferença muito grande, né? E por 1.550 que o banco tinha me passado de e-mail, uma diferença ainda maior. Sei que eu mandei uma mensagem para ele e ele disse, não, tá errado. O valor é realmente aquele que eu te passei. Aí eu disse, não, mas tá errado os dois. Tá errado tanto o valor que o banco me passou por e-mail, como tá errado o valor que tu me passou também aí na concessionária. Porque quando eu fiz as contas aqui, ele já percebeu que não estava falando com um leigo em matemática financeira, né? Ele disse, não, porque quando eu faço as contas aqui, ó, inserido na fórmula de financiamento, o valor dá R$ 1.390. E a parcela que tu me passou é 1.520. Aí pronto, nesse momento ele começou a me explicar aquilo que eu já tinha encontrado na internet. IOF, que infelizmente eu não poderia tirar, e seguro prestamista que eles também tinham colocado, que este sim eu sabia que era optativo. E ele também já foi me dizendo. Ele disse, não, mas tem aqui também o seguro prestamista, que inclusive se tu quiser a gente tira. Ele disse, pronto, apoio tira que eu não quero não. Aí eu sei que quando tirou tudo, a parcela caiu, mas não caiu para os 1.390, que era o valor correspondente à taxa de juros de 0,89. Eu acho que ficou R$ 1.470 ainda, porque tinha algumas coisas que eu não poderia tirar, como por exemplo o IOF. Então fique esperto, quando você for fazer aí um financiamento, seja do seu carro, da sua casa, saiba que você não vai estar financiando apenas o valor do bem. Você vai estar financiando o valor do bem e os custos que existem para você financiar aquele bem. Então, em resumo, pessoal, eu só não fui ludibriado porque eu conheci essa fórmulazinha aqui. E conhecendo qual é o valor que eu estou financiando, que é o meu A, conhecendo a minha taxa de juros, que é I, que no caso ele me disse que era 0,89, e conhecendo o tempo pelo qual eu vou estar financiando, no caso eram 24 meses, eu consigo calcular com exatidão qual é a minha parcela. Qual é o problema? Os vendedores não te passam valor de IOF, valor de seguro e outras taxas que tem do banco. Então você pensa que está financiando uma coisa e na verdade você está financiando outra coisa. Passado-se menos de um ano, eu fui fazer um empréstimo para comprar a minha casa. Aí a história já foi diferente, porque eu já fui chegando lá dizendo, olha, não quero seguro prestamista, me diga quanto é o IOF. Então o cara que foi me atendendo, ele já sabia que eu já entendia um pouco. Claro que eu não sou especialista nessa parte de contabilidade. Só que dessa vez eu já fui preparado. Eu preparei uma planilhazinha, inclusive eu vou preparar uma e vou deixar aqui na descrição. Caso você queira fazer a simulação, você vai fazer seu financiamento, você já leva a planilhazinha no seu celular, já vai inserindo os valores lá e já vai vendo se vai batendo com o seu. E já ia vendo se condizia com o que ele estava me dizendo ou não. Eu também já cheguei lá dizendo, olha, não quero seguro prestamista, me diga quanto é o IOF, tá entendendo? Para eu ir já jogando na minha planilhazinha para ver se ia batendo. Aí o tratamento foi totalmente diferente, porque ele já entendeu que eu era gato escaldado, tá entendendo? Eu já tinha apanhado de outros vendedores antes. E agora eu vou deixar uma dica para todos os vendedores. Olha, se você me encontrar por aí, seja honesto. Tá entendendo? A coisa que eu mais detesto em vendedor é tirar o cliente de burro, de besta. Se me encontrar por aí, você é vendedor, seja sincero, diga, Cláudio, olha, você vai estar financiando 30 mil, o IOF é tanto, esse seguro aqui, se você quiser, você contrata, se você não quiser, você não contrata, porque, cara, honestidade você me ganha. É arriscado eu contratar o seguro somente pela honestidade do vendedor. Agora, se eu descobrir que o cara está tentando me enrolar, aí o negócio muda de patamar. Se o cara vier mentir para mim, aí a história muda de tom. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição uma planilhazinha onde você coloca qual é o valor que você está financiando, coloca em quantas parcelas e você coloca a taxa e ele dá qual é o valor da parcela. Porque se você for fazer algum financiamento, você já vai esperto. Porque aí você verifica se o valor que o vendedor está passando ou que o gerente está passando, realmente se eles condizem com aquilo que está aparecendo na tua planilha. Porque se tiver alguma coisa errada, você diz, opa, para. Para tudo aí. Vamos refazer essas contas, tem alguma coisa errada ou então o senhor está me escondendo alguma coisa. Tá bom? Então é isso, pessoal. Essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Deixem um feedback aqui embaixo, deixem aqui nos comentários, se vocês curtiram esse tipo de história, esse tipo de aplicação da matemática, porque todos nós, professores de matemática, a gente sofre muito na hora de justificar a importância da matemática, né? E é uma disciplina que tem tanta aplicação em tantos locais, em tantas áreas, né? Então eu vou trazer mais vídeos nesse sentido, onde a gente usa a matemática para evitar de levar golpes ou então para resolver algum problema do nosso dia a dia. Tchau, tchau. Até a próxima.